Dragon Ball é uma das séries mais influentes da cultura pop japonesa. A história dos Guerreiros Z encantou gerações. Muita gente começou a desenhar por causa desse anime. Inclusive, acho que muitos dos que estão assistindo aí agora também, né? A obra criada por Akira Toriyama começou como uma divertida releitura do romance chinês Jornada ao Oeste, livro que narra a história de Sun Kong, o rei macaco que se torna imortal. Dragon Ball começou a ser serializado na Weekly Shonen Jump na edição 51 de 20 de novembro de 1984. O mangá e anime possuem uma galeria imensa de personagens. No início, ela era voltada para o humor e a aventura, mas a partir da sua fase Z, quando o protagonista Son Goku está mais velho, a obra se inclina cada vez mais para as artes marciais e ficção científica. Esses personagens apresentam formas arquetípicas, baseada nos estudos de Tiago Barbosa Soares, professor da Universidade Federal do Tocantins. Esse vídeo abordará a construção dos arquétipos dos guerreiros Z. O filósofo e linguista investe em diversas teorias, da psicologia analítica à semiótica, para poder traçar, esses perfis arquetípicos. Um dos conceitos relacionado ao arquetipo é o inconsciente coletivo. Ele foi elaborado pelo psiquiatra Carl Gustav Jung. Os arquétipos são padrões coletivos, possuem motivos mitológicos. Eles lastreiam um inconsciente coletivo diferente do inconsciente pessoal, que é formado de complexos. Os arquétipos são formados por imagens e emoções. Soares cita a definição do conceito estabelecido pelo pensador. Abro aspas. O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. Fechou aspas. Por meio da psicologia analítica, o autor encontra suporte para uma semiótica arquetípica. A semiótica é uma ciência geral da significação, está relacionada à filosofia da linguagem, mas ao tratar de um objeto comunicativo, dela se afasta e se aproxima da experiência e da cognição. É uma teoria dos signos, da representação e do conhecimento. Toda vez que a semiótica é aplicada, seus pressupostos são reavaliados. Há um enorme potencial de atualização nos estudos de metalinguagem. A base teórica e interpretativa é tributária da linguística. O signo é apenas a superfície da cadeia de significações. O uso de recursos psicológicos na semiótica explora os fatores do inconsciente nas performances dos actantes. Como afirma Soares, abro aspas, o signo linguístico é o substrato das linguísticas em seus segmentos de atuação. Por outro, a semiótica investiga a composição de sentidos em produções não linguísticas. Porém, tanto a primeira quanto a segunda compreendem um sistema no qual seu objeto de exame encontra-se inserido. Fecho aspas. Em Dragon Ball, Goku é o actante nuclear. O enredo da história, como protagonista e herói, vai se desenvolver por meio das suas ações. Mesmo em sua ausência, o seu peso não deixará de ser sentido. Ele encarna o arquétipo do herói. Outros arquétipos podem assumir o papel de herói em algum momento da narrativa, mas o actante nuclear será sempre o herói principal e maior motivador da narrativa. O pensador estadunidense Joseph Campbell compreendeu estruturas semiotizadas nos mitos presentes na humanidade, em várias épocas e lugares. No seu livro O Herói de Mil Faces,
Ele apresenta a tese de que religiões, mitos e contos de fadas apresentam estruturas narrativas semelhantes. Um grande enredo que se repete em 12 passos, o que ficou conhecido como Jornada de Herói, ou, abro aspas para Soares. O mundo comum é o primeiro. Segundo, o chamado para a aventura. Terceiro, a recusa do chamado. Quarto, o encontro com o mentor. Quinto, a travessia do umbral. Sexto, os testes, aliados e inimigos. Sétimo, a aproximação do objetivo. Oitavo, a aprovação máxima. Nono, a conquista da recompensa. Décimo, o caminho da volta. 11º, a depuração. E 12º, o retorno transformado. Fecho aspas. O protagonista da história, Actante Nuclear, identificado em Dragon Ball como Goku, o herói sempre seguirá por essas etapas de desenvolvimento. Diferente dos actantes adjuvantes, ou seja, os arquétipos que, de modo positivo ou negativo, auxiliam na progressão do discurso narrativo do herói. Esses personagens podem ser aliados do herói, rivais ou vilões. Na história de Dragon Ball, Goku é um alienígena da raça Saiyajin. Ele foi enviado para a Terra numa espaçonave antes que o planeta Vegeta, seu planeta natal, fosse destruído pelo Imperador Freeza. Na Terra, ele foi adotado por um humano chamado Son Gohan, um artista marcial idoso. Desde a tenra idade, Goku foi treinado nas artes marciais. Um homem muito generoso e que tinha relações com outro artista marcial muito famoso, o Mestre Kami. Vovô Gohan foi tão importante na vida de Goku que quando seu primeiro filho nasceu, lhe deu o mesmo nome que seu avô Son Gohan. Após perder seu avô de modo trágico, ele é adotado por Mestre Kami, que além de mestre nas artes marciais, assumiu o lugar de pai adotivo de Goku. Goku, apesar de órfão de pai e mãe e de ser um dos últimos de sua raça, teve a sorte de ser adotado por dois homens bondosos e amáveis. Soares define a quitância dos personagens de Dragon Ball por meio das 4 fases constituintes da narrativa. A primeira é a manipulação. Nessa fase, o personagem é induzido por outro a realizar alguma ação. A competência é algum saber fazer adquirido após a manipulação. A performance é a ação desenvolvida pelo arquétipo na aplicação de suas competências. E por fim, a sanção, o resultado positivo ou negativo dessa performance. Goku sofre várias manipulações ao longo da história. Na infância, o seu encontro com a jovem cientista Bulma, que busca pelas 7 esferas do dragão, que o estimula a sair em uma grande aventura atrás dessas esferas. Quando Raditz, seu irmão mais velho, chega à Terra, sequestra seu filho Gohan, obrigando Goku a lutar. Goku é o personagem que mais sofre manipulações no decorrer de Dragon Ball, o que o força a adquirir diversas competências. Soares enumera, abro aspas. Goku, depois de morrer na luta contra Raditz, vai no outro mundo encontrar-se com o Senhor Kaiô do Norte, divindade que lhe ensinará 2 técnicas importantes, o Kaioken e a Genkidama. Não fosse por essas técnicas, Goku não teria vencido sua luta contra o Saiyajin Vegeta. Em outro momento, Goku, para dar condições a Gohan de vencer Cell, compreende que a transformação de Super Saiyajin pode ser prolongada, não precisando estar mais em batalha, para que uma nova transformação possa emergir dessa forma, o Super Saiyajin 2. Posteriormente, Goku alcança a forma de Super Saiyajin 3 e consegue assim manter uma luta contra Majin Buu, fecho aspas. Goku usa todo o seu arsenal de competências adquiridas ao longo de sua história. Um fator psicológico importante deve ser considerado em sua performance, a rotina de treinos exaustivos e o prazer em lutar com adversários mais fortes. Essa performance o leva a alcançar altas habilidades de luta, mas nem sempre as sanções que recebe são positivas. Em muitas ocasiões, Goku faleceu em combate. Em todos os actantes de Dragon Ball, existem as necessidades básicas de constituição arquetípica. Elas são opostas entre si, mas também são relacionais. No eixo vertical, temos a estabilidade e a maestria. No eixo horizontal, temos a pertença e a dependência. Todos os personagens exploram essas necessidades, mas cada um deles mantém uma maior inclinação para uma delas. A maestria é o que há de mais notável, no ponto de vista da quitância de Goku. E a maestria
é o nível superior de actância. Os demais participam do mundo comum e podem ser desenvolvidos por qualquer arquetipo. Na infância, seu pertencimento ocorre pela adoção de vovô Gohan e depois pela escola da tartaruga de Mestre Kami. Por fim, Goku se torna o líder dos Guerreiros Z, os mais fortes do planeta Terra. Goku ainda forma uma família com sua esposa Titi. Antagonistas e até mesmo vilões passaram a integrar o grupo de Goku, como Yantia, Tenshinhan, Piccolo e Vegeta. A independência de Goku em relação aos demais nasce de sua doutrina de treinos constantes. No entanto, sua anatomia é relativa aos demais actantes. Diferente de um anti-herói que é autodidata, Goku foi aluno de diversos mestres no universo de Dragon Ball, sempre adquirindo competências, sem contar que muitas das manipulações sofridas colocavam em risco a vida de seus amigos e familiares. Para Soares, a grande maestria de Goku possui justificativa, abro aspas. A maestria, no caso da actância de Goku, advém da relação íntima entre sua característica psicológica, desejante de lutar, com personagens mais fortes e a instabilidade necessária à continuidade da narrativa no espaço de Dragon Ball. A conjunção entre esses elementos, somada ao hábito do treino, compõe, justifica, contundentemente, a maestria na arquitetura do herói em Goku. Fecho aspas. Goku possui carisma, honestidade e pureza de coração. Ele é a demonstração que nossa origem racial não define o nosso caráter. Goku é tão amável para com seu semelhante que foi a morte de seu melhor amigo, Kuririn, que o fez despertar a forma de Super Saiyajin. É um dos poucos que pode usar a nuvem voadora devido à sua bondade. Gohan também consegue usar a nuvem voadora. Goku não é apenas o herói que precisamos, mas o herói que queremos ser em nossa própria vida. Todas as conquistas de Goku foram baseadas em seu esforço físico e inteligência. Nunca demonstrou crueldade, nem mesmo para adversários perversos como Frieza. São essas qualidades que, em contato com outros personagens, mudaram a sua vida para sempre, inclusive a nossa, como fãs de Dragon Ball. Mas nenhum herói vive a sua jornada só. Kuririn é o melhor amigo de Goku. Esse é um personagem considerado fraco pelos fãs de Dragon Ball, pela quantidade de mortes ocorrida com ele. Mas a morte em Dragon Ball não é um evento exclusivo desse personagem. Goku faleceu várias vezes na trama. Se tem uma qualidade que ninguém pode negar em Kuririn, é a sua coragem. Ele é um adjuvante de Goku, um dos melhores por sinal. Assim como os demais, ele é uma das emanações do herói, o aliado. Sobre as fases constituintes da narrativa de Kuririn, ele é constantemente manipulado por Goku, treinando e participando de torneios de artes marciais. A relação entre herói e amigo não dispensa relações saudáveis de rivalidade. Segundo Soares, abro aspas. Desde o início de Dragon Ball, Kuririn é frequentemente manipulado por Goku a treinar e participar de torneios. Entretanto, no projeto narrativo de Dragon Ball Z, sofre outras influências para além da advinda do herói. Um caso desses se dá quando os Saiyajins invadem a Terra e forçam-no a lutar contra Vegeta e Nappa. Em ocasião posterior, Kuririn é obrigado por Bulma a ir ao planeta Namekusei em busca das esferas do dragão de lá. Mais adiante na estruturação dos fatos, ele é compelido a salvar a androide número 18 pelo menos duas vezes da ameaça de Cell. Depois de casado com sua amada androide, ela o força a trabalhar, de maneira que Kuririn acaba tornando-se policial. Fecho aspas. Kuririn adquire diversas competências ao longo de sua história. Ele chegou a receber o desbloqueio total de suas habilidades no planeta Namekusei pelas mãos do Patriarca. A performance de Kuririn não é de todo mal, considerando que ele é um terráqueo. Kuririn até criou uma técnica própria, o Kienzan, um disco de ki cortante que pode ser controlado à distância pelo usuário. Isso demonstra que Kuririn, pessoal, é um personagem que tem um estilo de luta muito estratégico. As sanções recebidas por Kuririn, em muitas ocasiões, são negativas. Ele morre ao menos duas vezes em Dragon Ball Z. A mais impactante foi a sua morte para o Imperador Frieza, que faz Goku despertar a transformação do Super Saiyajin. Em suas necessidades básicas de constituição arquetípica, a pertença de Kuririn possui grande proximidade com a de Goku. Desde a infância,
ele se torna aluno da Escola da Tartaruga, onde treina artes marciais com o Mestre Kami. Ele foi um grande estímulo para Goku se desenvolver como artista marcial. Ao integrar os Guerreiros Z, ele alcança um novo estágio de amadurecimento. Sua autonomia é relativa em relação ao protagonista. É Goku que o impede de assassinar Vegeta com a katana de Yajirobe. Diferente de quando é Kuririn que pede a Shenlong que desative o mecanismo de autodestruição nos androides número 17 e número 18. Se Goku sempre se encaminha para a maestria, Kuririn sempre se relaciona com a estabilidade. É um dos poucos personagens, além do protagonista, que constitui uma família. Kuririn é corajoso, generoso e protetor, mas nem por isso deixou de desenvolver sua maestria. Abro aspas para Soares. Mediante um esforço constante e contínuo, dão tanto a Kuririn quanto a Son Goku o domínio de aptidões relativamente exclusivas, como, por exemplo, o conhecimento e o poder de uso do poderoso golpe intitulado Kamehameha. No universo ficcional de Dragon Ball, somente Mestre Kami, Son Goku, Gohan, filho de Son Goku, e Kuririn sabem manipular tal poder. Nesse sentido, a quitância do arquétipo do amigo possui uma boa proximidade com o herói do projeto narrativo, chegando até a possuir um golpe próprio, o Kienzan. Fecho aspas. Outro arquétipo presente nesse grande enredo é o do amante. Yantia é o personagem mais ridicularizado de Dragon Ball. Muito disso se deve a preconceitos que estão enraizados na cabeça dos fãs. No início de Dragon Ball, Yantia era um ladrão. Seu objetivo era reunir as esferas do dragão para livrar-se de sua ginofobia, que é um medo extremo de mulheres. Essa fobia o impedia de realizar seu maior desejo, que era casar e, por sua vez, constituir uma família, né? O que mobiliza a história de Yantia é a busca pela estabilidade, um desejo simples e alcançável. O trauma dele não é resolvido por meio de soluções mágicas, e sim por meio das artes marciais, o que elevou a sua autoestima e o livrou da timidez paralisante. Ele chegou até mesmo a namorar com a Bulma durante um longo período, como descreve Soares, abro aspas. Inicialmente, Yantia possui dificuldades em socializar com mulheres, levando muito tempo para iniciar conversas mais longas com Bulma, até que, ao passar a ser aluno do Mestre Kami, ele acaba por ficar menos inibido e inicia os flertes com aquela que sempre ali frequentava. Yantia participa da luta com Saiyajins, Nappa e Vegeta, na qual foi morto por um Saibaman. Após esse episódio, ele foi treinar com o Sr. Kaiô. Na saga dos androides, Yantia ajuda Son Goku, levando-o para a casa do Kami e dando-lhe o remédio para sua doença do coração. O representante do arquétipo do amante foi o primeiro a detectar a habilidade de absorver a energia dos androides. Fecho aspas. Yantia sofre manipulações ao enfrentar inimigos muito mais fortes que ele. Seu desempenho em Dragon Ball Z é pouco significativo. Yantia desenvolve diversas competências ao longo de sua história. De forma autodidata, ele criou técnicas impressionantes de luta, como o Roga Fufuken e o Sokidan, uma esfera de Ki que pode ser controlada remotamente. Além disso, ele é um dos únicos que consegue utilizar o Kamehameha, técnica que ele também aprendeu de modo autodidata. Em Dragon Ball Z, Yantia ao longo do tempo não treina como antes. Talvez ele considere que as artes marciais não possam fornecer a realização de seu desejo, que no final das contas era casar e constituir uma família. Enquanto arquétipo do amante, suas sanções são pouco gratificantes, perdendo várias lutas e morrendo ao menos 2 vezes. A morte de Yantia para o Saibaman é considerada uma vergonha para os fãs de Dragon Ball. O que eles ignoram é que o Saibaman teve que se autodestruir para derrotar Yantia em uma explosão. Ele já havia derrotado o inimigo com Kamehameha. Então, portanto, quem agiu no desespero foi o Saibaman, não Yantia. Ele não é o personagem mais relevante no progresso da trama, mas foi sua traição que aproximou Bulma de Vegeta, que é o futuro pai do Trunks. Em relação aos demais personagens, Yantia está em desvantagem. Ele não treinou artes marciais desde a infância como Kuririn, então ele é um personagem que ele não é técnico, ele aprende de forma intuitiva.
e não herdou habilidades de luta como Piccolo, porque Piccolo tem os poderes, né, as habilidades da raça Namekusei. Isso nunca impediu de desenvolver suas habilidades, demonstrada diversas vezes nos torneios de artes marciais e lutas contra inimigos mais poderosos. Yantia teve dois grandes mestres em Dragon Ball, Mestre Kami e o Senhor Kaiô. As sanções recebidas por Yantia variam entre positivas e negativas. Ele morreu na saga dos Saiyajins e foi ressuscitado por Shenlong. Na saga Cell, ele se aposentou das artes marciais e se tornou um jogador campeão de beisebol. É preciso relembrar que ele nunca buscou a maestria nas artes marciais. Seu desejo era casar, constituir uma família. Sua busca era pela estabilidade, não pela maestria nas artes marciais. Isso nunca impediu Yantia de criar competências ou alcançar alguma maestria nas artes marciais. A mudança de categoria esportiva não é um demérito. Demonstra grande maturidade por parte de Yantia. Apesar de sua pertença à escola da tartaruga e aos guerreiros Z, sempre se inclinou à independência. Seu maior desejo era se livrar do trauma. Isso demonstra uma grande independência em relação aos demais personagens que pensam apenas em lutar, ser o mais forte, etc. Segundo Soares, abro aspas, nesse direcionamento, é legítimo alegar que o desempenho de Yantia no eixo do polo semântico da independência é um tanto quanto problemático e gera afetos disruptivos no tocante ao desempenho da arquetipia do amante, sobretudo já que, não estando entre os guerreiros mais fortes e mais dedicados no treinamento das artes marciais, ele poderia desenvolver com mais eficácia o eixo da independência, que por sua vez trar-lhe-ia muito provavelmente mais benefícios. Fecho aspas. Todos sabem que o relacionamento entre Bulma e Yantia acabou por causa da sua infidelidade. Sua estabilidade é parcial, mas edificante o suficiente para mantê-lo dentro do grupo do protagonista. Seu autodidatismo o fez alcançar maestria diversas vezes nas artes marciais, talvez conciliar um namoro conturbado com Bulma, né, que tem uma personalidade meio forte também, lutas perigosas e treinos exaustivos tenha sido demais para ele. Os fãs de Dragon Ball costumam valorar esse personagem com base em um único momento, ignorando toda a sua trajetória no grande enredo de Dragon Ball. Yantia é corajoso, inteligente e muito generoso. Foi o personagem que mais fez pedido às esferas do dragão, sendo porta-voz dos Guerreiros Z perante Shenlong, o que demonstra o respeito que seus colegas têm por ele. Seus pedidos foram para ressuscitar pessoas mortas pelos vilões. Dentre as emanações do herói, se encontra o mentor. Ele se relaciona com o arquétipo do sábio. O Namekusei Piccolo é o que melhor encarna esse arquétipo. Para mim, Piccolo é o melhor professor de Dragon Ball. Piccolo Júnior é filho de Piccolo Daimao, a contraparte maligna de Kami-sama, o deus protetor da Terra. Ele possui diversos irmãos. São eles Tamborim, Piano, Símbolo e Tambor. Juntando todo mundo dá para fazer uma banda. Ô, gente, desculpe, eu não pude deixar de fazer essa piada. As manipulações sofridas por Piccolo em Dragon Ball Z o impulsionam a lutar contra os Saiyajins. Seu grande rival Goku morre na luta contra Raditz. Antes de morrer, ele pede para que Piccolo treine Gohan para proteger a Terra, o que Piccolo faz com grande prazer. Essa é a maior manipulação sofrida por Piccolo, que o faz adquirir uma das maiores competências que existe, a do professor. Abro aspas para Soares. Da competência que Piccolo desenvolve em Gohan surge a performance deste. Porquanto, para ensinar, é necessário saber e, mais do que isso, é crucial assentar na instrução uma boa dose de carinho e dedicação. Assim, Piccolo torna-se o primeiro mestre de Gohan e esse seu primeiro discípulo. Características vigentes na composição do arquétipo do sábio, isto é, a capacidade para transmitir seu aprendizado. Fecho aspas. Ele é a figura paterna que Son Gohan precisava para amadurecer. Piccolo equivale a um padrinho para Gohan, ou mesmo um pai postiço. Graças à sua relação com Gohan, o Namekusei cria uma maior relação de pertencimento com o planeta onde vive. Passa a se sentir integrado ao mundo. Piccolo é um sábio, mas também é um guerreiro Z. Nunca deixou de auxiliar no combate as forças que colocavam a Terra em risco.
Como personagem adjuvante, ou seja, auxiliar positivo do protagonista, Piccolo recebe sanções de acordo com sua constituinte narrativa. A maior sanção recebida por Piccolo é seu desenvolvimento como guerreiro, seja pela absorção de Kami-sama, seja pela fusão com o Namekusei Jin-Ryu. Ou seja, é pela fusão de Piccolo com seus semelhantes que ele alcança novos estágios evolutivos. Aprofunda sua autopercepção e capacidade contemplativa, aspectos imanentes do sábio. As necessidades básicas de constituição arquetípica de Piccolo estão mais desenvolvidas na independência e na maestria. O intelecto dele é mais avançado do que o dos outros guerreiros Z, mas possui dificuldades com relação aos sentimentos. O desenvolvimento de uma inteligência emocional parece ser a maior maestria de Piccolo em Dragon Ball. Muito disso foi graças à sua relação com Gohan. Foi o primeiro a vê-lo como uma pessoa, não como um vilão ou adversário. Abro aspas para Soares. Ainda que não seja um terráqueo, como a maioria dos companheiros de jornada, Piccolo parece sempre entender quase tudo o que se passa com os demais, salvo as coisas do coração. Em razão de sua raça não ter nada semelhante às relações que não sejam de amizade. Por isso, seu distanciamento do grupo para a meditação frequente contorna e preenche uma das mais singulares características do arquétipo do sábio, o autoconhecimento. Piccolo é alguém de vasto saber. Além de ser mestre de Gohan, foi tutor de Dendê, substituto de Kami-sama na Terra. Foi o primeiro a perceber que os androides número 19 e 20 absorviam Ki. Foi ele quem organizou a entrada dos Guerreiros Z na Sala do Templo antes dos Jogos do Céu. A estabilidade de Piccolo é uma das mais ilustres de Dragon Ball. É um personagem que nunca perde a calma e sempre age de modo inteligente durante as lutas. Segundo Soares, abro aspas. A título de exemplo da estabilidade apresentada por Piccolo, encontramos uma atitude relativamente calma diante da chegada dos Saiyajins à Terra, quando ele próprio é capaz de sentir a presença de seus oponentes ao detectar poderes muito maiores do que o seu. Comportamento semelhante ocorre ao deparar-se com Vegeta, transformado em servo do mago Babidi, porque Piccolo vê de pé sangrando e ao lado dele encontram-se Goten e Trunks, que são golpeados e deixados inconscientes por Vegeta. Fecho aspas. Nessa ocasião, Piccolo entendeu o sacrifício que Vegeta faria para salvar todos. Sua pertença é mínima, sempre mantendo distância dos demais. Mas quando se trata de Gohan, Piccolo é um verdadeiro pai, mais presente na vida do garoto que o próprio Goku. Sempre presente na vida de seu aluno, demonstrando carinho e afeto ímpares. O Sr. Piccolo é o professor que todos nós, que fizemos licenciatura, queremos ser. Aquele que não ensina apenas o que sabe, mas aquele que aprende, fazendo o processo de aprendizagem junto com seu aluno. Ao mesmo tempo em que se ensina, se aprende. Os desafios do aluno são transformados em oportunidades de aprendizado. Ambos, ao seu modo, são mestre e aluno. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, gente? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Deixe um comentário aí sobre o que você considera importante em Dragon Ball, seu personagem favorito, sua luta favorita. Não importa, só comente que tudo isso ajuda na divulgação do canal. Um dos personagens de maior destaque e também um dos mais amados entre os fãs é Son Gohan, o filho primogênito de Goku, irmão mais velho de Son Goten. Ele é o arquétipo do inocente. É o mais próximo do arquétipo do herói. Ambos partem da mesma premissa, inocência perante o mundo e seus sujeitos. Porém, o desenvolvimento psicológico do herói é maior do que o do inocente. Pessoas inocentes costumam ser confiantes, porém dependentes dos demais e de comportamento infantilizado. O inocente vê o mundo por uma ótica idealista, evasiva dos conflitos. Isso age quando as dificuldades estão em nível sufocante. Sofre de paralisia frente ao mundo por causa de sua visão otimista, quase utópica do funcionamento do mundo exterior. Segundo descrito por Soares, abro aspas, Son Gohan é o primeiro filho de Son Goku, Saiyajin, protagonista primário da narrativa,
e seu aparecimento, quando ainda criança pequena na série, abre o chamado Arco dos Saiyajins. Educado por sua mãe Tite, que é uma terráquea, para ser um estudioso e sempre protegido para não entrar em lutas, como frequentemente o fez seu pai desde pequeno. Gohan vê-se depois da morte de Goku em um confronto com seu irmão mais velho, Raditz, obrigado a entrar em um árduo treinamento promovido por Piccolo. Fecho aspas. Gohan é um garoto muito pequeno que sofre uma grande pressão de sua mãe Tite. Ela projeta em Gohan a trajetória de sucesso e vida financeira garantida, né, que seu esposo não pôde oferecer a ela. Lembrando que Tite é uma mulher da nobreza. Outra característica que impacta o psicológico de Gohan é a super proteção promovida por Tite. Em Dragon Ball, Goku morre algumas vezes durante a história e participa de combates muito violentos. E a coitada da Tite fica viúva, né, tendo que cuidar da casa sozinha. E ela não quer perder o último homem de sua família nas batalhas, né, dos Guerreiros Z. Então, por isso que ela abraça Gohan ali com muita vontade de proteção. Ela não quer que ele se fira, não quer que ele lute. Ela demonstra muita preocupação contra isso. Isso afeta, né, o psicológico de Gohan. Gohan passa por quase todas as etapas da jornada do herói. Porém, sempre se recusou a atender aos chamados devido à sua índole pacifista. Ele não é uma emanação do herói, mas sim um herói em si mesmo. Resguarda sua inocência até o fim da série. Apesar de sua aversão às batalhas, ele é manipulado diversas vezes na série, nunca podendo desfrutar de sua estabilidade e desfrutar dos estudos, né? Que é o que Gohan mais gosta de fazer. Abro aspas para Soares. Gohan é manipulado quando seu pai é morto por Raditz e com isso se vê obrigado ao treinamento de Piccolo, quando Cell destrói o androide número 16 para ativar sua raiva e quando Majin Buu vence todos os seus amigos, compelindo-lhe a lutar. Fecho aspas. Gohan, ao longo da história, adquiriu muitas competências. Aprendeu a sobreviver ao mundo exterior e às artes marciais com o Senhor Piccolo. Foi o primeiro a se transformar em Super Saiyajin nível 2. Contra Majin Buu, ele se tornou o Guerreiro Místico, sendo treinado pelo Senhor Skyo. No entanto, sua performance fica aquém de seu potencial. Contra o Saiyajin Nappa, Piccolo morreu para salvá-lo. Na luta contra Cell, Goku teve que se sacrificar para salvar todos. Na luta contra Majin Buu, mesmo tendo ali uma superioridade de poder, Gohan foi absolvido pelo vilão de uma forma patética, na minha opinião. As sanções que recebe sempre ceifam a vida de alguém que ele ama. Como analisa Soares, abro aspas. Em vista dessas sanções e de como parecem funcionar para punir comportamentos um tanto quanto imaturos, podemos afirmar que o actante, sob o qual o arquétipo do inocente funciona, carece, de acordo com a simplificação realizada aqui, das 4 fases da narrativa, de uma visão de mundo menos perfeccionista ou menos iludida com valores ultramorais. Fecho aspas. O inocente é previsto como um salvador dentro do grande enredo, mas para isso deve abdicar da sua inocência e assumir uma postura mais confrontativa. Caso contrário, pagará caro para manter, né, sua inocência idealista. Sobre a pertença de Gohan, ele é um mestiço entre terráqueo e Saiyajin. Gohan teve 2 mestres ao longo de sua vida, seu pai e Senhor Piccolo. A superproteção oferecida pela mãe e pelo pai o faz apático em relação às artes marciais. A independência de Gohan é comprometida pela sua pertença. Comparado aos demais guerreiros Z, Gohan é o mais dependente de todos. Como elaborado por Soares, abro aspas. Nesse sentido, o inocente em Dragon Ball Z é dependente de seus colegas e mestres para desempenhar qualquer ação. Seus sentimentos também são importantes para que possa agir. Gohan precisa ver seu pai ser derrotado por Raditz para deixar de chorar e fazer algo. Gohan precisa ver seu mestre Piccolo morrer para despertar para o combate. Gohan precisa ver seus amigos em graves apuros e ouvir as últimas palavras do androide número 16 para levar a luta contra Cell a sério, além de obrigar seu pai a um ato heróico para salvar todos da gigantesca explosão promovida por Cell. Fecho aspas.
Gohan alcança muitas maestrias ao longo da série, porém, é para a estabilidade de suas necessidades básicas constituintes sempre o conduzem para a estabilidade. Sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que um inimigo é derrotado, diferente de personagens como Goku e Vegeta, Gohan retorna à sua estabilidade, ao invés, de continuar ali insistindo na aquisição de maestria. Ele é mais dedicado à vida escolar, à vida intelectual e à cultura livresca do que às artes marciais. Gohan é um intelectual. A inocência de Gohan o condiciona a ter uma visão quase utópica da vida. Ele acredita que os maus deveriam ser redimidos pelo diálogo e não punidos pela força. Esse traço psicológico se revela quando ele cria a persona do grande Saiyaman, um herói tradicional, mas também idealista. A inocência por si só não é algo condenável, veja bem, mas quando ela nos impede de amadurecer e trava a nossa capacidade de tomada de decisão, então devemos abdicar de parte dessa inocência e ter uma visão mais realista da vida. Dentre os actantes adjuvantes de uma narrativa, existe um arquétipo que possui grande interferência na trama do actante nuclear. Esse é o fora da lei, também conhecido como anti-herói. Vegeta em Dragon Ball é a emanação da sombra do herói. O fora da lei lança sombra sobre as virtudes e ilusões que adensam a existência do protagonista, o nosso amado Goku. Segundo Soares, abro aspas. Já que a sombra é uma das emanações do herói, Vegeta cumpre inicialmente o papel de receptáculo contrastivo da actância de Goku, ainda que a partir de dado momento a progressão narrativa haja uma aproximação cada vez maior desses dois actantes e de seus projetos semióticos. Fecho aspas. Goku e Vegeta são extremos opostos em Dragon Ball. Goku é bom e generoso, Vegeta é mau e cruel. Um dos seus traços psicológicos mais marcantes é o fato de Vegeta ser orgulhoso, e não só isso, Vegeta é um egoísta. Ele sempre declara seu orgulho de ser o príncipe dos Saiyajins. Na sua chegada à Terra, ele queria usar as esferas do dragão para obter a imortalidade. A pertença de Vegeta cria distorções. Ele é um nobre sem reino. Seu orgulho racial é até mesmo um mecanismo de proteção contra a sua situação de subordinado no exército do Imperador Freeza. E também pela sua solidão, afinal de contas ele não conta mais, com o seu planeta ou a grande população da sua raça. Seu ódio por Goku é uma projeção de seus complexos internos. A manipulação que este sofre tem relação com as esferas do dragão que se tornam objeto de desejo, uma forma de reverter sua condição de subordinação no império do clã Freeza. As competências de Vegeta se relacionam com seu autodidatismo e dedicação extrema aos treinos. Devido ao seu orgulho Saiyajin e atitudes egoístas, sua performance costuma variar muito entre o sucesso absoluto e o fracasso acachapante. As sanções que recebe impactam a actância nuclear de Goku. Ele morreu 2 vezes, uma contra Freeza e outra contra Majin Buu. A pertença de Vegeta possui grande influência em sua formação psicológica. Abro aspas. Vegeta inicialmente também pertence ao exército de Freeza, que extinguiu a raça dos Saiyajins, e posteriormente passa a pertencer ao grupo de Goku. Entretanto, jamais deixa de lado o orgulho de ser um guerreiro de elite. Parece ser justamente diante da necessidade de pertencer a uma comunidade gerada por laços de sangue que Vegeta penetra a independência de ser o melhor de todos, pois ele não é apenas um Saiyajin, mas é em sua própria concepção mais forte, por ser o príncipe. Vegeta acredita piamente que é o mais forte de todos de sua raça. Inclusive, seu principal rival é justamente o actante nuclear de Dragon Ball Z, Goku. Fecho aspas. Apesar de sua pertença aos Guerreiros Z, nunca o impediu de constituir uma enorme independência. O fora da lei, diferente do herói, não precisa de mestres para adquirir competências. Vegeta é um autodidata. Sua pertença é evidenciada a todo momento, pelas suas falas. Ele é altivo, soberbo e arrogante. Esse tipo de atitude lhe custa muito caro em algumas de suas lutas. Ao brincar com o adversário de forma sádica, ele permite que o inimigo vire o jogo contra ele.
envolve uma das maiores maestrias em artes marciais em Dragon Ball. Vegeta se força a treinar em câmaras de gravidade elevada. Diferente de Goku, que tem mestres, Vegeta tem sua própria força e dedicação para sobrepujar. O único momento em que ele parece burlar essa condição é quando ele faz um acordo secreto com o mago Babidi, adquirindo forças mágicas para superar seu rival Goku, como estabelece Soares, abro aspas. Um caso representativo é o enfrentamento dos androides número 19 e 20, que permite ao príncipe dos Saiyajins demonstrar sua maestria, resultante da estabilidade de seu pertencimento, pois nessa ocasião é a primeira vez que ele se transforma em Super Saiyajin. Diante disso, surgem outros androides número 17 e 18, com a mesma finalidade, derrotar Goku. Esses seres, muito mais fortes do que os precedentes, desestabilizam o plano da narrativa e colocam em xeque a maestria adquirida por Vegeta e dos demais guerreiros. Fecho aspas. O orgulho de Vegeta o faz superestimar suas habilidades. Na luta contra Cell, ele oferece a número 18 ao androide para que ele alcançasse a sua forma perfeita, o que se mostrou um grande erro. Ele é derrotado e só não é destroçado por Cell devido a Trunks, né, que acaba salvando ele. Vegeta lança sobre a narrativa de Goku um jogo de luz e sombras. No início, ele é a sombra egóica, mas ao longo da história adquire sua própria voz heróica em Dragon Ball. É um dos personagens que eu mais gosto em Dragon Ball. Mas o meu personagem favorito é o Trunks do futuro. O viajante do tempo, filho de Vegeta e Bulma, no futuro de Trunks, é uma linha alternativa, né? Todos os guerreiros Z já estão mortos. O mundo vive massacrado pelos androides número 17 e número 18. A única alternativa encontrada para salvar seu futuro é viajar no tempo e entregar o remédio para curar a doença de Goku. Na linha do tempo distópica, Goku falece 6 meses antes da chegada dos androides criados pelo Dr. Makiguero nas instalações da Red Ribbon. A doença se tornaria uma pandemia no futuro de Trunks, mas na sua época haveria uma cura para o vírus de fonte desconhecida. É possível que Goku seja o paciente zero dessa pandemia virótica. Será que é o coronavírus? A função de Trunks na narrativa é o cuidado. O meio Saiyajin é o arquétipo do cuidador. O adolescente é marcado pelo luto. Seu mestre Gohan era o único sobrevivente da catástrofe global, e mesmo ele sucumbe perante os androides. Há uma grande responsabilidade nos ombros de Trunks. Mas só isso. Mas não, não só isso. Trunks também tem um sentimento de culpa. A culpa do sobrevivente. O que nos faz levar a um questionamento. Quem cuida do cuidador? O peso da responsabilidade de Trunks é imenso em Dragon Ball, porque ele tem que salvar duas linhas de tempo. Como define Soares, abro aspas. Trunks, em sua arquitetura semiótica, rivaliza com o protagonismo de Son Goku, pois em seu próprio arco temporal é a personagem central responsável por salvar o mundo. O ingresso daquele na linearizada actância narrativa de Dragon Ball salva esse de uma doença, apresentando de saída a principal característica arquetípica para ser considerado cuidador. Em termos simplificados, o cuidador vindo do futuro socorre o herói, protegendo com essa ação uma linha do tempo, de maneira a ganhar o ralo da estrutura actancial de protagonista. Fecho aspas. A função de Trunks dentro de Dragon Ball é messiânica. Salva o passado e o presente. Além disso, ele revela várias questões sobre o futuro, a separação de Bulma e Yantia, o casamento dela com Vegeta e seu nascimento. Ao chegar no passado, ele ainda não havia nascido. Em sua segunda viagem, né, Trunks já está nascido, Bulma já está com Vegeta. Trunks, assim como Goku, passa por todas as etapas da jornada do herói. Ele, dentro da grande narrativa, né, do grande enredo de Dragon Ball, ele é como se fosse um segundo protagonista. Ele é a emanação do herói reconhecida como guardião do limiar. Trunks surge do nada perante os guerreiros Z do tempo presente e livra o mundo de várias ameaças, incluindo o ressuscitado Freeza e seu pai Rei Cold. Bulma o chama de Luz da Esperança. A maior manipulação exercida na vida de Trunks é ele ser um dos últimos guerreiros protetores da Terra.
Esse fato é motivado pelo massacre promovido pelos androides. Além de aprender artes marciais em um exaustivo treinamento com Gohan, ele ajuda a Bulma a construir uma máquina do tempo, o que demonstra competências técnicas e científicas além das artes marciais. A performance de Trunks é uma das melhores dentro de Dragon Ball. Abro aspas para Soares. Depois do Guerreiro do Futuro colocar sua competência e performance, salva Goku e seus aliados. Porém, surge um novo e mais poderoso inimigo, Cell, que é uma ameaça que também veio do futuro. Nesse estágio de desempenho actancial da performance de Trunks, o treinamento na Sala do Tempo com Vegeta possui um caráter amplificador de seus poderes ao ponto de superar seu pai na luta contra Cell, e em sua forma totalmente desenvolvida. Portanto, a performance de Trunks é alargada pela necessidade que seus amigos e familiares de seu passado têm para derrotar um inimigo tão poderoso. Desse modo, Trunks não só corrobora o status do arquétipo do cuidador, bem como projeta com o encadeamento de duas sanções que vivencia passiva e ativamente o encerramento da ameaça tanto do passado quanto do futuro. Fecho aspas. Na linha do tempo presente, Cell foi derrotado por Gohan. Os androides número 17 e 18 deixaram de ser uma ameaça contra a humanidade. Retornando à sua linha do tempo, com a sua capacidade de se transformar em Super Saiyajin aperfeiçoado, ele derrota todos os androides com certa facilidade, o que gera uma sensação de catarse no público que sofreu apreensivo, né? Durante todo esse tempo, qual seria a resolução do enredo se Trunks poderia ou não salvar o futuro, e ele salva o passado e o futuro. Trunks pertence a um futuro distópico, com baixa esperança de sobrevivência. A morte de seu mestre Gohan gera sua independência. A viagem ao passado é a chave para seu desenvolvimento. Sem o convívio com os guerreiros Z, ele jamais conseguiria desenvolver as competências contra os androides. Na luta contra Cell, ele só interfere entre Cell e Vegeta. Ele só interfere na luta, né, quando a vida de Vegeta está correndo perigo. Trunks nunca gozou de uma estabilidade. O pouco tempo que teve, isso foi em seu treinamento com Gohan, né? Quando ele estava a salvo da ameaça dos androides. E sua volta ao passado, que é quando ele tem contato com todos aqueles guerreiros Z, e ele pode conhecer seu pai, Goku e os outros personagens. O personagem alcançou um alto estágio de maestria em artes marciais, controlando sua raiva e a transformação em Super Saiyajin. Trunks parou de sentir a culpa do sobrevivente e superou o luto. Ele salvou o futuro e o passado. O perfil psicológico de Trunks, diferente de sua contraparte do presente, que é um garoto alegre e traquino, né? Trunks é um menino muito danado quando é criança, é que ele age sempre de modo muito maduro. Ele é educado, ele é gentil, prestativo e altruísta. É o cara mais cavalheiro assim dos Guerreiros Z. Sempre muito preocupado com o bem-estar do próximo. Trunks é o mais humanista dos personagens. Ele não quer ser o mais forte, ele quer força para salvar a humanidade da sua destruição. Isso faz toda a diferença no psicológico de Trunks. Confesso que esses artigos me fizeram refletir muito sobre os motivos psicológicos dos Guerreiros Z. Recomendo que vocês assistam o anime Dragon Ball, leiam o mangá, né? Afinal de contas é um clássico, e clássicos são clássicos. Esse vídeo foi baseado nos estudos de Tiago Barbosa Soares, graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade do Vale do Sapucaí, graduado em Psicologia pela Universidade Paulista, graduado em Filosofia pela Universidade Franca, graduado em Ciências Humanas pela Universidade Estácio de Sá, mestrado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Possui diversos artigos publicados sobre semiótica arquetípica e ele usa como tema de estudo, né, animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente e compartilhe. Eu gostaria de saber qual é o seu personagem favorito em Dragon Ball Z, qual a sua luta favorita em Dragon Ball Z, o que é que você achou desses artigos. Vocês gostariam de mais artigos sobre temas de Dragon Ball Z? Então, por gentileza, deixa o like, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.